Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Noelle, mãe do Gabriel, autista, nível 2 de suporte, com 6 aninhos hoje. A minha mensagem para o Dia das Mães é para você que acabou de receber o diagnóstico do seu filho. A gente gostaria de passar uma mensagem de esperança e de força, né? É importante você saber que você vai se perder, que é um caminho longo, que você precisa de apoio. Então, esteja próxima das pessoas que te amam, as pessoas que vão te apoiar, as pessoas que receberam diagnósticos iguais, para compartilhar experiências. Procure a gente caso você precise, mas não desista. Não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista do amor que você sente, que você desejou esse filho, né, e que esse desejo veio em formato de desafio, mas é um desafio muito, muito bom, sabe? Ainda que sejam com algumas limitações, você vê a evolução do seu filho, vê que ele está crescendo e cada minúscula evolução que ele tem é uma grande inspiração, não só para você como mãe, mas para toda a família, né? A gente vibra, a gente fica feliz, a gente comenta, a gente posta nas redes para estimular, para mostrar para outras mães o que é possível, o que é viável, né? Então, acredite no processo, o processo é longo, às vezes é cansativo, é doloroso, você chora, mas lembre-se sempre que tem sempre um dia após o outro, né? E ainda que esse dia de hoje seja um dia triste, você vai ter sempre apoio de outras mães junto com você. Então, essa caminhada vai ser uma caminhada de sucesso, porque você não vai desistir do seu filho, você vai estar sempre presente na vida dele, estimulando, né, e buscando o melhor para o seu filho, né? Então, hoje, o que eu tenho a dizer para você é: seja perseverante, não desista do seu filho, nenhum diagnóstico é fixo e tudo pode evoluir, né? Basta que você tenha amor e muita perseverança, certo? Feliz Dia das Mães, que esse vídeo chegue para você com um alento e que você sempre tenha a Deus no seu coração. Deus é o amor mais próximo do amor materno e é Ele que te direciona, te apoia e te levanta nos dias difíceis, tá? Lembra que sempre vai ter duas opções para você, e a opção da felicidade é a opção que você deve escolher. Então, feliz Dia das Mães, um grande abraço e fica com Deus. Oi, eu sou a Adrienne, sou mãe de Samuel Davi, de 8 anos, tem TEA, né, nível 2 de suporte, com apraxia de fala. A nossa caminhada até aqui não foi fácil, mas uma coisa que a gente sempre se apegou, né, foi que a gente não poderia negar o diagnóstico, mas que a gente não poderia se prender a ele, né? Então, caminhando sim com profissionais, buscando as avaliações que eram necessárias, mas também se apegando muito à nossa fé em Deus, sabendo que Deus tinha um propósito para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, né? Então a gente sempre foi muito atrás, muito realista, muito pé no chão, mas também com muita fé, né? Então, até que o Samuel tem progredido muito, tem melhorado muito, tem avançado muito, mas a gente sabe que não é fácil. E a nossa mensagem sempre é uma mensagem de esperança, né? Independente do diagnóstico, independente das circunstâncias, é a gente ter fé, que Deus nos fortalece nessa caminhada, com o apoio de família, né? Eu sou a Letícia, mãe do Fábio Murilo, menino de 10 anos, que foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 6 meses. E de lá pra cá a gente começou a nossa rotina, que ninguém ensina, que ninguém quer, mas que a gente se dedica muito por amor.
Aos 8 anos, ele também foi diagnosticado com TDAH e com TEA. Na verdade, só confirmou o que a gente já sabia, porque mãe conhece. Mas o que eu quero destacar aqui é a minha criança. O quanto que ele é legal, o quanto que ele é feliz, o quanto que ele é habilidoso com a música, o quanto que ele é apaixonado pela irmã, o quanto que ele tem força, porque é uma rotina desgastante, de muita terapia, cansativa, mas que ele nunca reclamou, ele nunca questionou, ele só vai. E a gente tenta de tudo fazer com que ele seja um menino muito feliz, que ele tenha muitas experiências, muitas alegrias, muitas memórias afetivas na vida dele, para que ele não tenha só lembranças de terapia. E o Murilo, ele faz tudo que ele quer, tudo que ele pode, tudo que a gente proporciona a ele a fazer. Quando a gente pegou o diagnóstico, foi muito assustador, mas a gente foi muito prático e a gente foi logo atrás de entender o que a gente podia fazer para dar para ele uma qualidade de vida. E nesse caminho que ninguém ensina, a gente aprende na vivência, eu aprendi a ressignificar o sentido da maternidade, aprendi a ressignificar os momentos de alegria. E não tive a sensação de ver ele dar os primeiros passos, porque ele é cadeirante. Mas eu tive muitas alegrias que nesse caminho eu achava que eu não ia ter. E eu tive. Ver ele falar, ouvir ele falar, me chamar, ouvir ele pedir o que ele quer, ele engolir sem se engasgar. Muitas coisas que são pequenas para a maioria das mães, para a gente significa tudo. E hoje eu digo que eu fui preparada a vida toda para ele. Deus me preparou a vida inteira para receber o Murilo. E eu não troco, não mudo o meu filho por nada nesse mundo. A gente se dedica para dar para ele muita qualidade de vida, para ele evoluir dentro da realidade dele. Mas acima de tudo, o que eu quero dizer para você, mãe, que está recebendo esse diagnóstico agora, olhe para o seu filho, olhe para a sua criança, compare ela com ela mesma, com as evoluções que são possíveis dentro dela e viva a sua felicidade. Ressignifique. Os momentos de alegria são só de vocês e você vai compartilhar com quem interessa, com a sua rede de apoio, se você tiver ou não, mas você e seu filho, você e sua criança merecem ser felizes dentro da realidade de vocês, com as pequenas e com as grandes conquistas. Oi, eu sou a Djalma, mãe do Davi Prado. Davi hoje é um adolescente de 17 anos, não é? Mas uma criança que nasceu de 26 semanas. E daí você já consegue imaginar, não é? Qual é o desespero de uma mãe que nem a barriga cresceu, ter uma criança de 26 semanas. Então, o Davi passou 53 dias numa UTI. Nos 13 primeiros dias eu ia de manhã na visita e não sabia se quando eu retornasse à tarde eu o encontraria vivo. Davi foi uma criança reanimada assim que saiu da minha barriga e ficou lutando por 13 dias. E quando ele recebeu alta, quase não conseguiu ganhar peso, né? Ele saiu com 1.800 do hospital. Fui fazer os exames porque ele teve uma hemorragia, grau 4, e possivelmente teria sequelas. Então, comecei a procurar, fazer exames, mas alguns exames eu precisava que ele atingisse um determinado peso para poder fazer. E a gente seguiu. Eu não tive tempo de viver um luto, eu não tive o tempo de pensar no que fazer, eu simplesmente fiz, né? E aí foi luta. Davi lutando pela vida, fazendo fisioterapia, fazendo fono dentro da própria incubadora. E Davi foi, aos 10 meses, começou a falar frases
né? Davi, ele nunca falou uma palavra e a gente tentando descobrir. E ele, muito audacioso, com algo que ele fez, falou: vovó soltou um pum. E quem soltou o pum foi ele, né? Com um menino de 10 meses, biologicamente não teria uns 10 meses, nasceu bem novinho, falando, né? E daí Davi foi se mostrando uma criança muito inteligente. Levou um tempo para andar, mas falou muito cedo, né? De forma muito precoce. Começou a ler aos 3 anos, sozinho, sem ninguém ensinar. E todo mundo admira a inteligência do Davi, mas com algumas dificuldades, né? Dificuldades motoras, por conta que ele teve como sequela paralisia cerebral, né? E das sequelas ele teve um comprometimento do lado esquerdo. E começaram as terapias, e dentro dessas terapias uma terapeuta perguntou: já te falaram sobre autismo? Eu acompanho muitas crianças autistas e o Davi tem características. Você não quer investigar? Para mim já era demais ele ter paralisia cerebral, né? Eu digo, eu não vou buscar mais um diagnóstico. Hoje eu me arrependo. Apesar de sempre ter acompanhado o Davi, eu me arrependo de não ter logo ido atrás desse diagnóstico. E hoje o Davi com o diagnóstico de TEA também, e a gente está aqui na luta. Então, para você mãe, para você pai, que recebe um diagnóstico, é compreensível o choque, porque ninguém está preparado para ter um filho com deficiência, um filho com transtorno, sabendo como é que anda a nossa sociedade. Mas não desista. Viva o seu luto, mas não viva nele. Tá? Busque ajuda, converse com pessoas que já passaram por isso. Você não está sozinha. Você nunca está sozinha. E lembre, vocês são apoio, são o principal apoio. Quanto mais cedo a gente correr atrás do que eles têm direito, do que eles precisam, mais nós vamos ajudá-los a crescerem com mais qualidade de vida, né? Fazendo o que estiver ao nosso alcance e muitas das vezes o que não está ao nosso alcance. Então fiquem bem e façam o que tem que ser feito, com coragem, determinação, que tudo vai dar certo. Oi, eu sou a Natália, sou a mãe do Kim, recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral há 8 anos. E no dia do diagnóstico foi uma sentença de morte. A médica falou que a gente tinha que esquecer ele e ter outro filho. E a gente não aceitou. A gente procurou um novo médico e essa nova médica, ela falou pra gente que não, que o Kim seria uma caixinha de surpresa, que a gente teria que estimular ele. E desde então esse virou o nosso lema da vida: estimular o Kim o máximo que a gente conseguir. Hoje o Kim tem 8 anos, ele anda, ele frequenta a escola, ele anda de cavalo, ele agora recentemente está aprendendo a tomar banho sozinho, então ele é muito independente. Apesar da paralisia cerebral, apesar dele ser não verbal, ele consegue se expressar, ele consegue participar da sociedade, ele consegue participar de tudo. Ele tem amigos, ele tem primos, ele brinca, ele viaja, ele faz tudo. Então, o meu recado hoje é o quê? Não desistam do filho de vocês. Façam terapia, é cansativo, é exaustivo, às vezes a gente desanima, mas na hora que eles fazem uma coisinha que eles demoraram anos para fazer, é como se fosse a final da Copa do Mundo. É uma sensação indescritível. Então essas sensações, esse sorriso no rosto deles, meu filho é muito feliz. Eu prezo por fazer a felicidade dele a mais plena possível. Então tudo que eu puder fazer para ver ele feliz, para ver ele contente, eu vou. Se tiver que ir na lua, eu vou. Se tiver que fazer 1000 terapias, a gente vai fazer 1000 terapias. Se tiver que fazer qualquer coisa, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Então não desista do seu filho. Seja uma mãe que dê orgulho para ele. O orgulho é o quê? É você nunca desistir dele. É você estar aí amando, cuidando, estar sempre do lado. Momentos ruins vão existir, choros vão existir, frustrações, tudo isso vai existir. Não adianta a gente falar que é lindo romantizar a maternidade ativa. Ela é difícil, mas também tem muito amor, tem muita gratidão, tem muita força e esperança. Esperança que eles tenham uma qualidade de vida maravilhosa, que a gente consiga dar o melhor da gente e o melhor para eles, para que eles sejam felizes, independente de qualquer deficiência, de qualquer limitação.
eles são seres humanos. Eles são pessoas que merecem todo o nosso respeito e principalmente todo o nosso amor. Então hoje, mães, não desistam do seu filho. Não desistam porque vale a pena. A gente pede o impossível para Deus e o impossível às vezes é o quê? É um tomar banho sozinho, é um comer sozinho, é um andar sozinho. É algo pequeno que para eles a gente supõe impossível e para Deus nada é impossível. Então acredita, vai e vai dar certo. Vai fundo. Feliz Dia das Mães. Eu sou Celi, a mãe do Alan, e venho aqui, né, trazer um pouquinho da minha vivência com o autismo. Eu tive sonhos durante a minha gravidez, fiz os planos perfeitos, né, pro meu filho. E com 2 anos e 8 meses ele foi diagnosticado com autismo. E desde então, né, eu sempre procurei dar um suporte para ele, busquei me informar quais seriam as melhores possibilidades de tratamento. Eu não tive tempo para viver o luto, porque eu trabalhava muito e eu foquei no meu filho, eu não foquei nas dificuldades que nós iríamos enfrentar. Então, ele é suporte nível 3, ele tem a avaliação de suporte nível 3 e assim, isso limita muito as pessoas. Só que eu nunca vi essas limitações no meu filho, eu sempre vi ele muito capaz. Então ele aprendeu a comer sozinho com 1 ano de idade, ele desfraudou sozinho, hoje ele é desfraudado, tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora. Ele é desfraudado, diurno, noturno, e tudo isso foram alcançados por ele. Assim, eu era incompetente, eu não quis tentar desfraudá-lo, mas em um belo dia ele decidiu não usar mais a fralda e foi assim que ele desfraudou. Hoje meu filho ele consegue andar de bicicleta sem rodinhas, era um sonho, isso eu investi muito. Ele caiu, mas eu sempre acreditei nele. Então, às vezes você traz uma proposta e as pessoas dizem que o teu sonho é grande demais. Mas assim, nós que somos mães, nós sabemos que no fundo, os nossos filhos são capazes. Pode até ter a sua limitação motora, a sua limitação cognitiva, mas o nosso amor, ele traz essa força e os nossos filhos, eles sentem esse amor e eles se sentem capazes e realizam esses grandes feitos, que no caso é algo assim que hoje eu comemoro muito. Faz umas 2 semanas que eu andei de bicicleta, eu na minha bicicleta e o meu filho na bicicleta dele, a gente andou lado a lado, ele sem a rodinha dele e eu só ia orientando verbalmente o que ele tinha que fazer. Assim, aquele momento ali foi único. Então hoje, nada que ninguém venha me dizer, laudos, terapeutas, médicos, ciência, venham me trazer, limitando o meu filho, vai me servir. Eu vou acreditar nisso, porque eu conheço a capacidade que ele tem. Então, para você que está recebendo o diagnóstico do seu filho hoje, o que eu te aconselho? Ame seu filho. Acredite no seu filho, porque o seu amor por ele pode transformar a vida dele positivamente ou negativamente. Então escolha fazer com que o seu filho venha evoluir através desse amor, que é uma força. Porque o amor é o dom supremo e esse amor, ele é o dom de Deus. Então faça isso, acredite e você vai conseguir. Você vai conseguir, assim, não é para mostrar para as pessoas, é para você se realizar como mãe. E o seu filho vai te dar muitos momentos felizes e vocês vão comemorar muito. Me chamo Carla, sou mãe do Daniel. Eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down no momento do parto. Foi um momento bem difícil para mim, para o meu esposo, para nossa família, né, de uma forma geral, porque o desconhecido traz medo, insegurança.
E foi um momento muito difícil, um período bem complicado na UTI, e quando saímos, o desafio ainda era maior. A gente ficou com medo de se nós saberíamos criar, se conseguiríamos levar para as terapias, para os médicos, se teríamos condições financeiras. E é uma mistura de sentimentos. A verdade é que ser mãe atípica é muito diferente da mãe típica, porque eu já tinha uma filha e realmente é muito diferente. São momentos dolorosos, a gente não consegue aproveitar o bebê plenamente, porque você se preocupa com as dificuldades, né? Se preocupa com o preconceito e realmente ele existe. A sociedade tem falado muito, né, sobre a inclusão, mas as mães atípicas, sabe, a inclusão ela é muito mais falada, ela é muito mais vista como bonita para quem não vive essa realidade, porque de fato ela ainda está muito longe de chegar no que nós, famílias atípicas, precisamos de amor, de compreensão, seja na escola, seja no shopping, seja no supermercado. O diferente é realmente diferente. Porém, as pessoas precisam estar abertas para entender e compreender e dar, às vezes, não é um abraço, nem sempre um colo que a gente só quer realmente entendimento, não questionamentos, não olhares, às vezes, maldosos, olhares tortos. Então, tudo isso afeta muito uma família, né, atípica, uma mãe atípica principalmente, porque nós somos mais sensíveis, as mulheres são mais sensíveis. E é difícil, mas eu venci o luto, que eu consigo mensurar mais ou menos um ano, que foi o momento mais doloroso. O primeiro ano eu não conseguia aceitar muito meu filho, olhava só a síndrome de Down, achava que ele não conseguiria, eu acho que nem andar. Ele tinha muita dificuldade para entender que ele seria como uma outra criança, não uma criança típica, mas uma outra criança com suas dificuldades e com os desafios e também com as vitórias. E hoje eu consigo ver muitas vitórias, muitas conquistas, que nos alegra muito. O prazer é até maior, porque a gente vê a dificuldade, a gente está de terapia em terapia todos os dias. Então, quando um filho atípico consegue transpor uma barreira, parece até mais prazeroso, mas é nesse sentido. Por ser tão difícil, a gente vê a batalha deles, a nossa luta diária, que realmente é muito gratificante ver uma vitória, mas não que seja fácil, é difícil. Mas se eu venci, você também vencerá. Não será fácil, teremos dias de altos e baixos, dias que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas sempre com a força de Deus para conseguirmos continuar batalhando e vencendo e vendo os nossos filhos sendo felizes em meio a uma sociedade que ainda tem muito a aprender, mas que aos poucos alguns passinhos já estão sendo dados. Ser mãe já é por si só um ato diário de coragem. Ser mãe atípica é caminhar por trilhas que poucos compreendem, mas que revelam uma força que só quem vive conhece. Se o seu filho é autista, com síndrome de Down, paralisia cerebral ou passou por um transplante, saiba, o diagnóstico não define o amor que existe entre vocês. Ele não limita os sonhos, não reduz a capacidade de evolução e muito menos apaga as conquistas, por menores que pareçam aos olhos de quem não vê de perto. Você aprende uma nova linguagem no olhar, nos gestos, nos silêncios e nas pequenas vitórias. Aprende a celebrar o que o mundo muitas vezes ignora. E, acima de tudo, aprende que o amor não precisa ser perfeito.
Ele só precisa ser verdadeiro, constante e cheio de presença. Haverá dias difíceis, dias de cansaço extremo e de dúvidas. Isso é humano, mas também haverá dias de superação, de sorrisos inesperados e de orgulho profundo, daqueles que enchem o peito e silenciam qualquer insegurança. Você não está sozinha, sua jornada importa, seu esforço tem valor e o amor que você constrói todos os dias é um dos mais poderosos que existem. Continue. Um passo de cada vez já é um avanço enorme. E dentro de tudo isso, lembre-se, você também merece cuidado, acolhimento e descanso. Ser mãe atípica não é sobre dar conta de tudo. É sobre amar, persistir e seguir, mesmo quando parece impossível. E isso você já faz todos os dias.